Olá pessoal, boa tarde. Bom, aqui tá tarde, não sei que hora vocês vão assistir o vídeo, mas eu quis dar uma pincelada aqui nesse conteúdo, que é o último do primeiro bimestre, para ver se vocês conseguem captar um pouco do que é esse conteúdo. Ele é um pouquinho mais complexo do que os outros que a gente já vem estudando. E assim, é um conteúdo que vocês vão precisar ler bastante depois no livro ou pesquisar outras fontes para poder ter aí uma melhor compreensão do conteúdo. Nós vamos falar então dos regimes totalitaristas. Aqui nós vamos falar mais sobre o nazismo e fascismo e vamos entender melhor aí essa questão do nazifascismo, né? Para começar, a gente precisa entender o contexto da história, né? Como o mundo estava para o surgimento desses regimes totalitários. Então, vamos lá para o contexto histórico. É um período entre guerras, é um período aí que acaba a Primeira Guerra Mundial e já está ali nos rumores de uma Segunda Guerra Mundial, né? Então, é um período entre guerras. Também uma crise do liberalismo econômico e político. As pessoas deixam de confiar no regime liberalista, as pessoas deixaram de confiar nos impérios, né, nos reis. Então surge toda uma crise econômica e política ali mundialmente falando, principalmente dentro da Europa, que foi o palco da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra, quando ela termina e o palco foi a Europa, nós vamos entender então que ela deixa ali muitos países quebrados, politicamente, quebrados economicamente, né, arrasados. Então, surge ali muitos ideais, né, pincelando aqui ideais comunistas, ideais socialistas, e o medo das pessoas eram que, por exemplo, a Alemanha, a Itália se tornasse uma Rússia, né, com o sistema socialista ali, com a entrada do comunismo. Outra questão que faz com que esses regimes ganhem força é a crise de 1929. É uma crise bastante conhecida, né, historicamente, e vocês já estudaram isso no 9º ano. Essa crise de 1929, ela é aquela crise que a gente ficou conhecida aqui no Brasil, a crise do café, onde precisaram várias sacas de café serem jogadas ao mar, serem queimadas. A crise que acabou indo mundialmente, né? O mundo todo entrou em crise. Então, em 1929, essa situação faz piorar a situação econômica, né, dos italianos e também dos alemães, o que faz com que esses partidos cresçam, né? Essas ideologias cresçam. E quais são as características, como que a gente faz para denominar que um partido ele é considerado, então, um partido totalitarista, um regime totalitarista? Então, vamos elencar algumas coisas. Primeiro, todo regime totalitarista, ele é caracterizado por partidos únicos. Então, não existe partidos concorrentes, só existe um partido, né? Eles eliminam a concorrência política. Outra questão, uma ideologia oficial. Eles têm uma base ideológica, né? Eles pregam alguma coisa, eles têm a questão ideológica e essa pregação é uma característica também. Outra questão que nós vamos perceber é o estado policial, o militar, né? Os militares pregando a pressão da milícia, né? Toda essa questão que é característica também de um regime totalitário. Outra questão é a propaganda estatal. O Estado forte, o nosso país ele tem que ser o melhor, o nosso país ele é autossuficiente. Então essa propaganda do Estado, o Estado comanda, o Estado é forte, ali não existe inimigo que consiga derrotar, né, esse tipo de propaganda estatal. Outra questão, o intervencionismo econômico, né? O Estado, ele intervém na economia dos países. Então, o Estado intervém na economia das pessoas. Ele que determina, por exemplo, que tipo de empresa deve ser aberta, que tipo de empresa deve ser constituída, a questão de impostos, né? E tudo para valorizar o Estado. Então, nos regimes totalitários, o Estado ele é forte e ele é maior que qualquer coisa, inclusive que o cidadão. Então, como que a gente entende aí
essa política totalitarista, esses regimes totalitaristas? Muita ameaça, né? Todos eles são caracterizados por muita ameaça, culto ao ditador, né? Eles são venerados pelas pessoas, também um culto ao Estado. Como eu disse, o Estado é forte, o Estado é soberano, o Estado é maior. A noção, eles têm uma noção de superioridade, então eles são melhores que qualquer pessoa. O país, ele é super fantástico, né? É o melhor país do mundo. Eles cultuam a bandeira, eles cultuam o hino nacional, eles cultuam tudo, né? Há um culto aí. O indivíduo, o indivíduo dentro do Estado, ele não existe. O Estado, ele é soberano, né? Então vamos começar com os principais regimes totalitários que a gente conhece aqui. Para começar, nós vamos falar então sobre o fascismo. O fascismo na Itália, de Benito Mussolini, que é aí o líder, né, dos fascistas, e ela surge em 1919. Para o vídeo não ficar extenso e também não ficar muito repetitivo, eu vou elencar algumas coisas e pincelar rapidamente, e depois vocês leiam para ter, né, uma noção melhor. Como eu disse, é um conteúdo muito extenso, não dá pra gente falar num vídeo breve aqui. Então, o partido fascista que surge na Itália, ele é de extrema direita, ele surge pós Primeira Guerra Mundial, tá? Em 1919, e ele tem uma característica de milícia, né? Tanto é que os camisas pretas, que são as pessoas que os soldados, né, os milicianos do partido fascista, eles batiam em quem iam contra o governo. Eles também tinham uma característica de ir contra os partidos comunistas e socialistas, então eles fechavam, eles iam nos lugares onde tinham encontros desse tipo de partido e acabavam fazendo ali essa intervenção de uma forma violenta. Então eles eram conhecidos pela violência, o fascismo. Aí nós vamos lá, um marco importante do fascismo é a Marcha sobre Roma em 1922, tá? A Marcha sobre Roma, ela é muito importante aqui, nós vamos entender essa característica interessante, porque ela faz uma quebra da hegemonia dentro da Itália. Como eu disse, as pessoas estavam passando por fome, miséria, esse é o contexto, né, da pós-Primeira Guerra Mundial. Fome, miséria, tragédias, e muitas pessoas tinham ido para a guerra, muitas mulheres sem marido, muitos soldados mutilados, né? Então, é esse o contexto aí. E as pessoas, elas ouvem esses discursos de Mussolini como a salvação da Itália, né? Elas ouvem como mesmo algo que vai mudar totalmente a história deles ali. Então, ele se torna o primeiro-ministro, obviamente, com vários passos históricos que depois vocês leem aí no livro também, como eu disse, eu tô adiantando o vídeo. E ele instaura, então, uma ditadura dentro da Itália, com perseguição, com ameaça mesmo, né? Então, como eu disse, ficou conhecido o fascismo como a milícia, né? Eles batiam, iam contrários qualquer pessoa que ia contra o governo. A proibição de greves, o controle trabalhista, tudo isso faz parte da ideologia fascista, né? No caso, extinguiu ali os sindicatos, né? Toda essa questão. Foi criada a Carta del Lavoro. A Carta del Lavoro, ela é aí um documento que extinguia todos os partidos políticos dentro da Itália, né, a extinção dos partidos políticos. Então, o único partido existente era o fascista. Uma coisa interessante a Itália estava tendo ali já dos governos anteriores, o rei, ele tinha um conflito com a igreja, né, a igreja estava em conflito com o governo, o governo com a igreja. Então, para poder amenizar esse problema, Mussolini, ele institui então o contrato de Latrão. Esse contrato institui o Vaticano, que é um pedaço dentro, né, um país dentro de Roma, o Vaticano como o Estado da Igreja, né, um Estado do Vaticano, que é um país separado
ali da Itália dentro de Roma. Esse pedaço, então, é passado à igreja, e essa questão acaba com os conflitos igreja-estado, né? Outra questão, ele reergue a economia italiana, né? Mussolini, ele reduz a inflação, ele congela os salários. Só para vocês entenderem, por exemplo, aqui no Brasil, há um reajuste salarial anualmente, né? A gente recebe esse reajuste uma vez por ano. E na Itália, ele congela os salários. Então, fazendo isso, ele consegue reerguer a economia italiana. Então, há uma diminuição da... Ai, desculpa, gente, eu perdi aqui. Então, reerguendo a economia reduz a inflação, né? Melhora as indústrias italianas. Ele corta, uma coisa que ele corta já de imediato é as compras de comida que vinham de fora, né? Desculpa, perdão. Eles compravam comida, faziam muitas importações, e isso já é quebrado imediatamente. Então ele reforça a economia italiana também com a melhoria das indústrias, tá? Reforçando as indústrias. E outra questão que ele também adota é uma corrida imperialista novamente, conquistas de territórios na África, né? Então, a Etiópia, por exemplo, foi um país conquistado aí por essa corrida imperialista durante o período fascista na Itália. Esses são alguns, né, aí pincelando rapidamente, alguns pontos importantes que vocês devem aprender sobre o fascismo.